Fala galera, beleza? Eu sou a profa Dani Amorim e tô aqui para te ensinar a estudar história de uma maneira simples e descomplicada. Então vamos lá, o tema da aula de hoje é Sociedade açucareira no Brasil Colônia, Mulheres, Escravidão e o Tráfico Negreiro. A estrutura social que a gente tinha aqui no Brasil, ela é de herança europeia, ou seja, se baseava no parentesco, de onde era, qual família cada pessoa pertencia. E a sociedade ela era altamente patriarcal. O que isso quer dizer? Que o homem, o pater, e aqui no caso o senhor de engenho, ele tinha total direito, total intervenção sobre as pessoas que conviviam com ele, como a esposa, filhos, especialmente as filhas, agregados, escravos. Então ele detinha o poder de ir e vir dessas pessoas, tá? A aristocracia dessa época, né, ela era formada por homens bons, né, e homens bons no sentido de bem-nascidos, ou seja, pessoas que eram privilegiadas. E para ter cargos no governo, fosse ele de oficial da Câmara ou qualquer outro, tinha que ter a pureza de sangue, ou seja, não podia ter sangue negro, não podia ter sangue judeu e nem podia ter sangue mouro. E quem eram os mouros? Os mouros eram os muçulmanos, tá? Mouro vem do latim mauri. E era como os romanos chamavam os habitantes da Mauritânia, do norte da África. Com o passar do tempo, todos os muçulmanos do norte da África e da Península Ibérica passaram a ser chamados de mouros, tá? Lembrando que Península Ibérica a gente está falando ali de Portugal e Espanha, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre as mulheres na colônia, tá? A situação delas não era nada favorável. Por quê? Porque elas estavam sempre sob o jugo de algum homem. Ou era sob o jugo dos irmãos mais velhos, ou era do pai, ou era do marido, tá? As mulheres de elite, elas tinham dois destinos. Ou elas se casavam, ou elas iam para o convento. Ah, e se não se casasse e não quisesse ir para o convento? Beleza, ela podia continuar morando com a sua família, desde que se mantivesse casta, desde que se mantivesse virgem. Tudo bem? As escravas, elas tinham basicamente três destinos, né? A lavoura, a rua e a casa grande. Na lavoura, elas trabalhavam lá na lavoura de cana-de-açúcar, trabalho braçal mesmo, ou elas viravam doceiras e elas iam para a rua vender seus doces, e esse dinheiro ele ia basicamente para as mãos do seu senhor. E trabalho na casa grande, como ama de leite. Né? Então ela amamentava os filhos das senhoras, ajudavam a educar e ali se criava uma relação de afeto muito grande. Tanto que até hoje a gente usa palavras de origem africana que eram usadas nessa época, como por exemplo, babá, cafuné, dengo, são palavras que a gente usa e que são de origem africana. Agora a gente vai falar sobre o tráfico negreiro. Então vamos lá. Antes dos africanos serem trazidos para o Brasil, se iniciou com o trabalho dos indígenas. Lembram disso? A gente falou disso numa outra aula. Os índios eles eram utilizados para derrubar lá o pau-brasil, para levar até a costa, para ser transportado para Portugal. E aí os portugueses acharam que também daria certo na lavoura açucareira. Ah, vamos continuar usando os índios. Só que não foi tão fácil assim. Tiveram alguns problemas. E aí alguns dos problemas foram: havia uma bula papal chamada Bula Papal Sublimes Dei de 1537 que não deixava escravizar os índios, salvo sob algumas exceções, né? E uma delas era a Guerra Justa. Então, quando haviam índios muito hostis, eles podiam sim ser escravizados, só em algumas situações, tá? De maneira geral, os índios não podiam ser escravizados. Havia também a oposição dos jesuítas, que não deixavam que os índios fossem escravizados. A interiorização do indígena, então o que eles faziam? Eles iam cada vez mais para dentro do território, o que acabava dificultando a captura deles e, por consequência, a escravização. E a mortalidade, né? Muitos índios morriam
de doenças trazidas pelos portugueses, porque eles não tinham imunidade para elas, como por exemplo a gripe. Então a mortalidade era muito grande. E existe aí algumas explicações para a escolha dos africanos como mão de obra principal. Por quê? Vamos lá. Até 1620, até 1570, vamos lá, até 1570, os indígenas eram a mão de obra principal. Entre 1570 e 1620, havia uma mão de obra mista. Então, era utilizada a mão de obra indígena e a mão de obra africana. Mas a partir de 1620, por conta desses motivos que eu vou falar agora, a mão de obra africana cresceu vertiginosamente. E aí a maioria era realmente utilizada a mão de obra africana, tá? Então vamos lá. Primeiro era a lógica mercantilista, né? Porque muitos mercadores ganhavam, era um mercado muito rentável a escravidão dos africanos, porque ganhavam mercadores aqui da América, ganhavam os mercadores europeus e ganhavam os mercadores da própria África, porque já existia escravidão lá. Então, as tribos vencidas, por exemplo, elas eram vendidas para os portugueses como escravos. Beleza? E eles eram vistos como mercadorias, tá, pessoal? Assim como era o marfim, as especiarias, o ouro, eram vistos como uma mercadoria qualquer. Havia justificativa religiosa, porque a Igreja Católica justificava, né, a escravização dos indígenas, porque eles se baseavam no livro de Gênesis, onde Noé amaldiçoou o seu filho Cã. E segundo a Igreja Católica, os africanos eram descendentes de Cã e por isso eles podiam ser escravizados. Já os asiáticos e os europeus, eles eram descendentes dos outros filhos de Noé e por isso não se justificava a escravidão deles. E as rotas do tráfico, porque as rotas do tráfico, elas já existiam, tá? E assim, embora elas já existissem, a gente não pode desmerecer a violência dos portugueses, porque embora já existisse, nunca se viu um número tão absurdo de pessoas escravizadas na história da humanidade. Beleza? Então vamos lá, galera. Continuando aqui a nossa aula, tá? Eu troquei de quadro, não sei se vocês perceberam. Aliás, todas as aulas eu vou mudando de quadro, tá? Para vocês terem uma noção daquilo que eu tô falando, beleza? E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, ativa o sininho para vocês terem acesso às próximas aulas, que isso ajuda muito o meu canal, tá bom? Vamos lá. Como esses africanos chegaram ao Brasil? Eles chegavam de navio, numa viagem que durava aproximadamente 40 dias. Muitos morriam pelo caminho, né? E os mortos eram jogados ao mar. E os que sobreviviam, eles eram bem alimentados para que eles engordassem um pouquinho, para poder ter valor no mercado, tá? E aí quando eles chegavam aqui, tinham os seus nomes aportuguesados, então eles tinham seus nomes trocados. E aí, eles eram levados para os mercados. E aí eles eram vendidos como coisas, como uma peça, né? Muitos mercadores faziam o seguinte, eles passavam óleo nos corpos dos africanos para que esses músculos ficassem mais bem saltados, que ficasse com o corpo brilhoso, né? Porque ele tinha que dar uma boa impressão para o comprador. Então, ele tratava essa pessoa como uma peça, como uma coisa, que era exposto, eles eram colocados lado a lado lá nos mercados e eram expostos como peças, tá? Quais eram os tipos de escravos? Tinha o boçal, que era o recém-chegado ao Brasil, o ladino, que era o que era nascido na África, ele vinha para o Brasil, mas ele já estava aqui há muito tempo. Então, ele era africano, mas estava aqui há bastante tempo. Era chamado de ladino. O crioulo, ele era já nascido aqui no Brasil, tá? O escravo rural era aquele que trabalhava no campo, na lavoura. O escravo doméstico era o que trabalhava na casa grande do senhor. E tinha o escravo de ganho ou ganhadores, que eram escravos que tinham alguma habilidade, né, vamos dizer assim, e aí eles iam para a cidade e prestavam serviço para as outras pessoas, tá? E aí eles recebiam um pagamento e esse pagamento ia para as mãos dos senhores. Às vezes alguma coisa podia ficar para eles, a gente vai falar mais na frente aqui quando a gente for falar sobre premiações, tá? Mas a maior parte do dinheiro ele ficava para os senhores.
Estima-se que cerca de 5,6 milhões de cativos tenham chegado ao Brasil, tá? Mas sempre houve resistência, pessoal, assim, desde a captura lá na África até a chegada aqui ao Brasil. O que eles faziam para tentar dificultar, por exemplo, as formas de resistência, era trazer escravos de tribos diferentes, de reinos diferentes, porque eles tinham culturas, tradições, línguas diferentes, e aí era mais difícil, por exemplo, deles se organizarem aqui no Brasil para uma fuga, por exemplo, tá? Então eles distribuíam esses escravos diferentes uns dos outros, justamente para dificultar, colocava às vezes até de tribos rivais, para que eles não se organizassem no motim. Tudo bem? E aí os colonos, né, que aqui moravam, os portugueses, eles criaram formas de dominação desses escravos. E aqui a gente vai falar sobre algumas, né? Tinha violência, e aí quando eu falo em violência, violência física mesmo. Então toda a cidade tinha um pelourinho, que ficava geralmente entre a igreja e algum prédio público, às vezes a prisão, a Câmara Municipal, e ali eles eram castigados naquele tronco, né? E tinha também a figura do feitor, do capataz, que era aquela pessoa responsável por recapturar os fugitivos, castigá-los da maneira que fosse necessário para que aquilo não acontecesse novamente, tá? Havia aqui as premiações, né? Também era uma forma de você dominar, de você manter esses escravos, vamos dizer assim, bonzinho para você, tá? Então, assim, a maior premiação era a carta de alforria, tá? Então, alforria vem do árabe alforrian, que significa liberdade. Então, essa carta ela podia ser concedida pelo senhor ou podia ser comprada, né, com dinheiro do próprio escravo. Porque uma das premiações era o escravo, por exemplo, poder trabalhar na sua própria terra, que era chamado de brecha camponesa. Então era uma forma de premiação. Eles recebiam um pedaço de terra e naquela terra eles podiam trabalhar para sua própria família. Por quê? Uma outra forma de premiação eram dias de folga ou então o direito de você poder trabalhar na sua terra. Então ele usava aquele dia de folga para trabalhar na própria terra e aí ele podia até às vezes vender o excedente, né? Vendia o excedente e podia ficar com aquele dinheirinho ali para depois futuramente tentar comprar a sua carta de alforria. E tinha a vigilância social, né? A vigilância social é como a sociedade vigiava esses escravos. Então, assim, no Brasil daquela época era muito fácil, né? O fato de ser negro já ligava um sinal de alerta. Aí vocês vão falar, ah, mas e os escravos livres, né? Que eram os escravos forros. Aquele escravo que conseguia a carta de alforria era chamada de forro, tá? Ah, mas e o forro? Ele é negro, e aí como é que vai saber se é forro ou não? Porque assim, geralmente o escravo, ele andava descalço, ele andava acorrentado, né? Então assim, isso aí tudo já denunciava aquela pessoa de que possivelmente ele era um escravo, que ele estava perambulando pela cidade e não podia. E aí ele era denunciado, tá? E existia, como eu falei, sempre houve resistência, tá? Quais eram as formas de resistência? Eles praticavam assassinatos, assassinavam seus senhores, abortavam, porque assim, muitas mulheres abortavam porque não queria que seus filhos crescessem naquela condição, então elas não deixavam nem que eles nascessem. Suicídios era uma forma de resistência. A gente não tá aqui para julgar se era a melhor forma ou não, tá, pessoal? Só tô falando que existia. Paralisações, então eles faziam, ah, ninguém vai trabalhar hoje, é claro que o capataz estava ali para poder acabar com esse motim e tal, mas eles tentavam. Sabotagem nas plantações, então eles sabotavam para poder o senhor perder dinheiro com aquilo. E as fugas, né, que era uma grande forma de resistência. Então assim, muitos desses escravos eles fugiam e eles iam para os quilombos. O mais famoso deles foram os quilombos dos Palmares, que ficou de pé entre 1580 e 1695, tá? O maior quilombo que existia dentro dos quilombos dos Palmares era o quilombo Macaco, que tinha aproximadamente 1.500 habitações nesse quilombo.
O chefe do Quilombo dos Palmares era Zumbi e ele ficou conhecido como Zumbi dos Palmares. E aqui eu vou entrar numa polêmica, mas eu preciso falar isso para vocês, tá? O zumbi, ele foi escolhido como o símbolo da consciência negra no Brasil. A gente tem até um feriado em novembro, né, para celebrar a consciência negra. E é justíssimo. Porém, eles escolheram, na minha opinião, o herói errado, tá? Porque o zumbi, ele era um grande dono de escravo. Ele tinha muitos escravos dentro do quilombo dele, tá? Então, assim, por exemplo, numa fazenda, né? Aí eles se organizavam ali para fugir. Só que tinha um grupo que decidia não ir, ou por medo do castigo, caso eles fossem pegos, porque assim, quando eles eram pegos, eles ganhavam uma marca de um F de fujão, né? Então pegava em brasa aquele F ali e queimava o braço do escravo. Fiz até um tss. Ai, meu Deus. Queimava o braço do escravo com F, tá? Ou ele tinha até as iniciais dos senhores, né? Para poder também identificar quem pertencia àquele escravo. Mas enfim. E aí alguns escravos decidiam não ir. Ou então porque eles recebiam premiações, estavam bem ali, daqui a pouco eu vou conseguir minha carta de alforria, já estou com o dinheirinho junto. Não importa. Algum grupo decidia não ir. O que acontecia? Eles iam para o quilombo, se organizavam para retornar nesse engenho, para poder capturar esses escravos que decidiram não fugir. Então eles eram tirados de lá à força e eram levados para o quilombo e lá eles se tornavam escravos novamente. Então eles deixavam de ser escravos daquele senhor para ser escravo do zumbi, por exemplo, o Zumbi dos Palmares. Então, assim, para mim ele não é um herói, não deveria ter sido escolhido como símbolo da consciência negra. Agora fica com esse barulho aí, dorme com esse barulho na cabeça, tá? Por hoje a gente fica por aqui. Se você gostou, curte, compartilha, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!